Olá pessoal, meu nome é Thaís, eu sou estudante de enfermagem e estou cursando a disciplina Tópicos em Metabolismo 1. E hoje eu vou responder a seguinte pergunta: será que há uma diferença na resposta metabólica entre homens e mulheres quando há um alto consumo de carboidrato? Ou seja, homens e mulheres sintetizam lipídios de formas diferentes na presença de uma dieta rica em carboidrato? E para responder essa pergunta, eu utilizei esse artigo aqui, que é um artigo complementar da disciplina. Ele é de 2003 e foi publicado no Jornal Europeu de Nutrição Clínica. Bom, para responder essa pergunta, foram estudados 6 homens e 6 mulheres, não etilistas, não tabagistas, que não faziam uso regular de medicamentos e que não apresentavam comorbidades. Além do que, esses 12 indivíduos também não tiveram perda de peso significativa de 1 ou 2 quilos no último ano. As mulheres, elas foram estudadas nas duas fases do ciclo ovariano, que foi a fase lútea e a fase folicular. Isso porque nessas fases há uma diferença hormonal que poderia aí, influenciar no estudo com relação aos lipídios. Então, esses 12 participantes foram randomizados em 2 grupos. Um era o grupo de repouso e um era um grupo de pós-exercício. A metodologia do artigo foi basicamente essa. Os indivíduos recebiam a dieta rica em carboidratos, a 56% de carboidrato, e aí, nos grupos de randomização, uns ficavam em repouso, enquanto outros participavam, faziam prática de exercício físico a 50% da capacidade máxima aeróbica. E aí eles foram estudados e nisso foi avaliado entre homens e mulheres nessas duas fases, com relação a glicose, insulina, proteína e gordura corporal. E nós temos o resultado, um dos resultados do estudo foi que a oxidação proteica não diferiu significantemente entre homens e mulheres no período tanto de repouso quanto após a atividade física. Então, foram estudados aí durante 10 horas, né, após o repouso, após a ingestão da refeição, tanto em repouso como depois de executar o exercício. E aí, homens e mulheres na oxidação proteica não sofreram diferença significativa. E eles ficaram, inclusive, abaixo do quociente de oxidação. Esse quociente de oxidação, ele abaixo de 1, ele quer dizer que a oxidação, que o balanço é negativo. Ou seja, que você está conseguindo queimar mais do que produzir. Então, dessa forma, não há síntese de lipídios, tanto em homens quanto em mulheres, e tanto em período de repouso, quanto em período após realizar o exercício aí a 50%. Outra tabela que representa os resultados obtidos no artigo são essas daqui, em que ele avaliou tanto a glicose plasmática, novamente, a insulina e os ácidos graxos livres na corrente sanguínea. Bom, entre homens e mulheres, dá pra ver aqui que, pelos gráficos, assim, numa primeira impressão, dá pra ver que são valores muito próximos, né? Portanto, adiantando já, não houve significância entre homens e mulheres e nem entre período de repouso e período pós-exercício. Bom, esse artigo, ele estudou bastante assim as relações entre os dois ciclos das mulheres e o homem. E apesar de ter resultados resultados diferentes, são muito próximos. Então, o que leva a concluir aqui é que não tem significância estatística, não tem diferença não tem diferença na resposta metabólica dos indivíduos, tanto mulheres quanto homens, e tanto no período de repouso quanto no período de pós-exercício, né? E retomando a pergunta inicial, não há diferença na resposta metabólica de homens e mulheres depois de ingerir grandes quantidades de carboidratos. Então é isso, até mais.